Era véspera de Natal quando minha esposa desceu as escadas com uma mala na mão e disse: "Preciso de um tempo sozinha. 57 anos de vida, 32 de casamento, e eu nunca tinha ouvido aquelas palavras. Cláudia estava diferente nos últimos meses. Mais arrumada, sempre no celular distante. Mas eu achava que era coisa da aposentadoria, que ela estava se adaptando. Nunca imaginei que naquele dia 24 de dezembro, enquanto eu preparava a ceia de Natal para receber nossos filhos, meu mundo ia desmoronar completamente. "Não é sobre você, é sobre mim", ela disse, e saiu. Passei o Natal inteiro tentando entender, tentando ligar, tentando salvar alguma coisa. Meus filhos chegaram à noite perguntando pela mãe, e eu menti dizendo que ela tinha viajado para ajudar uma amiga. Mas às 2 da manhã do dia 25, meu filho Rodrigo mexia no celular quando congelou. "Pai, você precisa ver isso." Era uma foto. Cláudia, minha esposa, na praia, sorrindo ao lado de um homem que eu nunca tinha visto. Um homem mais novo, bronzeado, de cabelo loiro. A legenda dizia: "Começando uma nova fase da vida ao lado de quem me faz sentir viva de novo." Senti como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito. 32 anos. 3 décadas de acordar do lado dela, de construir uma vida juntos, de criar filhos, de passar por alegrias e dificuldades. E tudo terminou com uma mala, uma frase fria e uma postagem nas redes sociais. Naquele momento, sentado à mesa de Natal com a comida intocada e meus filhos em choque, eu entendi que precisava ser forte. Não por mim, mas por eles. E foi assim que começou a jornada mais difícil da minha vida. Descobrir a verdade, proteger minha família e encontrar um jeito de sobreviver à traição mais dolorosa que um homem pode enfrentar. "Preciso de um tempo sozinha", ela disse no Natal. Horas depois, a postagem da viagem com outro. "Meu nome é Reinaldo Santana, tenho 57 anos e sempre acreditei que casamento era para a vida toda. Construí essa certeza com minhas próprias mãos, tijolo por tijolo, igual construí minha oficina mecânica aqui em Florianópolis. Casei com Cláudia quando tinha 25 anos. Ela tinha 22, acabada de se formar professora de educação física. A gente se conheceu numa festa de São João. Dançamos a noite inteira e 3 meses depois eu pedi ela em casamento. Minha mãe disse que era cedo demais, mas eu sabia. Quando você sabe, você sabe. Tivemos 2 filhos, Rodrigo, que hoje tem 28 anos, e é engenheiro civil lá em Blumenau, e Letícia, 25, veterinária aqui mesmo em Florianópolis. Crianças boas, trabalhadoras, que me enchem de orgulho. A vida nunca foi fácil. Tive que ralar muito para manter a oficina de pé, para pagar escola para os meninos, para garantir que a gente tivesse um teto decente. Cláudia sempre trabalhou também, dando aula em academia, depois montou um estúdio de yoga. A gente era parceiro. Pelo menos era o que eu achava. Há 2 anos ela se aposentou. Disse que queria aproveitar a vida, viajar, fazer coisas que nunca teve tempo. Eu apoiei. "Você merece, amor", eu disse. Trabalhou a vida inteira. Agora é hora de descansar. Mas nos últimos 6 meses Cláudia mudou. Começou a se arrumar mais. Tintura no cabelo, roupa nova, academia todo dia. "Tô me cuidando, Reinaldo", ela dizia quando eu elogiava. Passei a notar o celular sempre na mão dela, aquele sorrisinho quando recebia mensagem. Mas eu confiei. Afinal, eram 32 anos juntos. Quem ia imaginar? Dezembro chegou. Natal sempre foi especial para nossa família. A gente decorava a casa junto. Eu fazia a ceia. Os meninos vinham passar uns dias. Tradição de 3 décadas. Mas naquele dia 24, acordei sozinho na cama. Desci e encontrei Cláudia na sala, já arrumada, mala pequena ao lado do sofá. "Bom dia", eu disse, confuso. "Você vai sair?" Ela me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto. "Reinaldo, eu preciso te falar uma coisa." Meu estômago apertou. "Fala." "Eu preciso de um tempo sozinha. Vou passar uns dias fora." Eu ri. Achei que era brincadeira. "Como assim, Cláudia?" "É véspera de Natal. Os meninos chegam hoje à noite." "Eu sei que dia é, mas eu preciso. Estou me sentindo sufocada, presa. Preciso de espaço para pensar." "Pensar sobre o quê?" "Sobre mim. Sobre a vida. Sobre tudo." Ela pegou a mala. "Não é sobre você, Reinaldo. É sobre mim." "Cláudia, espera."
Tentei segurar o braço dela, mas ela se afastou. Eu preciso ir. Por favor, não dificulta. E ela saiu. Assim. Sem abraço, sem beijo, sem explicação. Ouvi o carro dela ligar, o barulho do motor se afastando. E fiquei ali parado no meio da sala, rodeado pelas luzes de Natal piscando sem entender nada. Liguei para o celular dela. Caixa postal. Mandei mensagem. Nada. Liguei de novo. E de novo. Nada. Às 10 da manhã, liguei para o Rodrigo. Filho, sua mãe saiu de casa. Disse que precisa de um tempo sozinha. Como assim, pai? É Natal. Eu sei. Mas ela tá estranha. Não sei o que fazer. Pai, calma. Vou ligar para ela. Deve ser só um estresse, sei lá. Mas Rodrigo também não conseguiu falar com ela. Nem Letícia. Passei o dia inteiro tentando entender. Será que eu tinha feito alguma coisa errada? Será que eu não tinha dado atenção? Será que... À noite os meninos chegaram. Rodrigo veio com a esposa, Ana. Letícia chegou sozinha com aquele jeito animado dela. Cadê a mãe? Respirei fundo. Ela teve que viajar. Uma amiga precisou de ajuda, emergência de última hora. Letícia franziu a testa. Que amiga? Eu não lembro o nome, mas ela ligou de tarde pedindo desculpas. Disse que volta logo. Mentira, tudo mentira. Mas o que eu ia dizer? Que a mãe deles tinha abandonado a família na véspera de Natal? A ceia foi estranha. Todo mundo sentiu a falta dela. Tentamos fingir normalidade, mas não funcionou. Às 11 da noite, Rodrigo e Ana foram dormir no quarto de hóspedes. Letícia ficou comigo na sala. Pai, o que está acontecendo de verdade? Nada, filha. Tá tudo bem. Não tá. Você tá péssimo. E a mãe não responde minhas mensagens. Ela deve estar ocupada, logo ela liga. Mas ela não ligou. E o que veio depois foi muito pior do que eu poderia imaginar. Era quase 2 da manhã quando Rodrigo desceu correndo as escadas, o celular na mão, o rosto branco como papel. Pai, você precisa ver isso. Ele virou o celular para mim. Era uma foto no Instagram. Cláudia, minha esposa, na praia, sorrindo. Ao lado de um homem que eu nunca tinha visto na vida. Jovem, bronzeado, cabelo loiro descolorido pelo sol. Eles estavam de mãos dadas. A legenda dizia, começando uma nova fase da vida, ao lado de quem me faz sentir viva de novo. Recomeço. Vida nova e mar-se gratidão. Li e reli de novo. Mas as palavras não faziam sentido. Não podiam fazer sentido. Pai, Rodrigo começou, mas eu não conseguia ouvir. Só conseguia olhar para aquela foto. Para aquele homem. Para minha esposa sorrindo de um jeito que ela não sorria para mim há anos. Letícia desceu também, viu a foto e começou a chorar. Não pode ser. A mãe não faria isso. Mas tinha feito. Na véspera de Natal. Enquanto eu preparava a ceia. Enquanto eu esperava por ela. 32 anos. Tudo jogado fora. Por um tempo sozinha que na verdade era tempo com outro. Entreguei o celular de volta para o Rodrigo e sentei no sofá. Senti como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito e pisoteado na minha frente. Pai, fala alguma coisa, Letícia implorou. Mas o que eu ia falar? O que qualquer homem fala quando descobre que a mulher que amou a vida inteira o traiu da forma mais covarde possível. Fiquei quieto. E naquele silêncio, com o piscar das luzes de Natal e o som dos meus filhos chorando, eu entendi que minha vida tinha acabado de virar de cabeça para baixo. E que nada, nunca mais, seria como antes. Não dormi. Como eu ia dormir? Fiquei sentado no sofá, o celular na mão, olhando aquela foto. Ampliava. Via cada detalhe. A mão dele na cintura dela. O sorriso dela. Aquele maldito sorriso. Rodrigo e Letícia ficaram comigo a noite toda. Ana preparou café, mas ninguém tomou. A gente só ficou ali em silêncio, processando o impossível. Às 6 da manhã do dia 25, dia de Natal, Letícia começou a mexer no celular. Pai, tem mais fotos. Ela postou stories também. Não queria ver, mas precisava. Peguei o celular dela e passei pelos stories. Cláudia no aeroporto, Cláudia no avião. Cláudia chegando numa pousada de frente para o mar. E em todas ele estava lá, aquele homem, sorrindo, abraçando, vivendo a vida que era para ser minha. Quem é esse cara? Rodrigo perguntou, a voz cheia de raiva. Não sei, nunca vi. Pai, deixa eu ver o Instagram da mãe. Talvez tenha alguma pista.
Rodrigo pegou o próprio celular e entrou no perfil da Cláudia. Começou a rolar, voltando nas postagens antigas, e encontrou. 3 meses atrás, ela tinha postado uma foto numa aula de surf. Descobrindo novos desafios aos 54, Zesso Vida Nova, Zessuro Surf Life. E lá, ao fundo, desfocado mas reconhecível, ele, o tal instrutor. É ele, Rodrigo apontou. Esse é o cara. Marquei aqui, Gustavo Mendes, instrutor de surf. Um instrutor de surf. Minha esposa me trocou por um instrutor de surf 20 anos mais novo. Letícia começou a investigar também. Entrou no perfil dele. Gustavo Mendes, 48 anos. Vivendo intensamente cada momento. Surf, yoga, liberdade. O perfil era cheio de fotos em praias paradisíacas, poses de yoga, frases motivacionais baratas sobre viver o agora e se libertar de amarras. Pai, olha isso. Ana chamou minha atenção. Ela tinha aberto os comentários na foto da Cláudia. Tinha centenas, e a maioria conhecida. Vizinha aqui, todo mundo tá vendo, Ana disse, a voz preocupada. Li alguns comentários. Cláudia, que ousadia, parabéns pela coragem. Reinaldo deve estar arrasado, coitado. Gente, isso é real? Ela é casada. Mulher merece ser feliz em qualquer idade. Vai, Cláudia. Que vergonha abandonar a família no Natal. Gente que frequentava a nossa casa. Gente da igreja. Vizinhos. Todos vendo. Todos comentando. Todos sabendo que eu tinha sido trocado, humilhado, descartado. Fechei os olhos. A humilhação era física. Sentia no estômago, no peito, na garganta. Pai, precisa fazer alguma coisa. Rodrigo disse, a mandíbula travada de raiva. Não pode deixar ela te expor assim. O que eu vou fazer, filho? Brigar nas redes sociais, isso só vai piorar. Então liga para ela. Exige uma explicação. Liguei, pela 1000ª vez. E dessa vez, ela atendeu. Alô? A voz dela calma, como se nada tivesse acontecido. Cláudia. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. O que você fez? Reinaldo, eu avisei que precisava de um tempo. Um tempo? Você tá com outro homem. Você postou foto com ele nas redes sociais, todo mundo viu. Eu tenho o direito de viver minha vida. Sua vida? Cláudia, a gente é casado há 32 anos. Você não pode simplesmente... Posso sim, e estou fazendo. Reinaldo, eu cansei. Cansei de ser a esposa certinha, a mãe dedicada, a mulher que abre mão de tudo. Eu mereço ser feliz. E eu não te fiz feliz? 32 anos não contam nada? Silêncio do outro lado. Depois ela falou fria. Contam. Mas acabou. Eu mudei. Eu quero outra coisa agora. Quem é esse homem? Alguém que me faz sentir viva. Alguém que me vê, que me valoriza. Cláudia, eu sempre te valorizei. Não, Reinaldo. Você me tinha como garantida. Mas eu não sou mais. Eu decidi recomeçar. E os meninos, você pensou nos nossos filhos? Eles são adultos, vão entender. Eles estão aqui do meu lado chorando. Você destruiu o Natal deles. Eles vão superar. Você também. Reinaldo, não adianta me ligar chorando. Minha decisão tá tomada. Quando eu voltar, a gente conversa sobre divórcio. E desligou. Eu fiquei ali, segurando o celular, tremendo. Rodrigo arrancou o telefone da minha mão antes que eu jogasse na parede. Pai, senta, respira. Ela nem se importa, eu disse, a voz quebrando. 32 anos. E ela simplesmente acabou. Letícia abraçou minhas costas, chorando. Pai, a gente tá aqui. A gente não vai te abandonar. Ah, mas naquele momento o abraço dos meus filhos não era suficiente para curar a dor. Nada era. O dia de Natal passou como um borrão. Gente começou a ligar. Minha irmã querendo saber se era verdade. Seu Moacir, meu amigo da oficina, oferecendo apoio. Até Padre Augusto ligou dizendo que tinha visto nas redes e que eu podia contar com ele. Todo mundo sabia. A cidade inteira sabia que Reinaldo Santana, o mecânico honesto, o pai de família, o homem de bem, tinha sido trocado por um surfista de Instagram. À noite, quando os meninos finalmente dormiram de exaustão, eu sentei na varanda da casa. Olhei para o céu estrelado e pela primeira vez em décadas chorei. Chorei pela humilhação, pela dor, pelos anos jogados fora, pelo Natal arruinado, por tudo. E no meio das lágrimas fiz uma oração. Deus, eu não entendo. Não entendo por que isso está acontecendo.
Mas eu preciso de força. Preciso entender, preciso sobreviver. O vento soprou suave, balançando as folhas da árvore do quintal. E no silêncio da noite, eu sabia que tinha que ser forte, não por mim, mas pelos meus filhos e pela minha própria dignidade. Porque se Cláudia achou que ia me destruir, ela estava errada. Eu ia me levantar e ia descobrir a verdade sobre esse tal de Gustavo Mendes, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Na segunda-feira depois do Natal, acordei com uma certeza. Eu precisava saber quem era aquele homem. Não por ciúme, mas porque alguma coisa não batia. Ninguém joga 32 anos de casamento fora por um instrutor de surf do nada. Rodrigo tinha voltado para Blumenau de manhã cedo. Ele tinha trabalho, mas antes de ir, me abraçou forte. Pai, qualquer coisa, eu volto. E vamos descobrir a verdade sobre esse cara. Letícia ficou comigo mais alguns dias. Ela estava arrasada com a mãe, mas também preocupada comigo. Pai, você comeu alguma coisa hoje? Não tenho fome, filha. Mas precisa comer, não pode ficar assim. Ela fez uma omelete, me obrigou a comer, e depois sentou do meu lado. Pai, eu estava pensando, a gente precisa investigar esse Gustavo. Tem alguma coisa errada nisso tudo. Eu pensei a mesma coisa. Deixa eu mexer no computador da mãe. Ela deve ter deixado alguma coisa. A gente subiu para o escritório. Cláudia tinha um notebook que ela usava para aulas online de yoga. Letícia ligou. Estava sem senha. Ela nunca se preocupava com essas coisas. Entramos no e-mail dela. E o que a gente encontrou foi pior do que eu imaginava. Mensagens. Centenas de mensagens trocadas com Gustavo nos últimos 6 meses. Conversas longas, cheias de promessas, de planos. Você merece ser livre, Cláudia. Livre dessa vida monótona. Imagina a gente morando numa casa de frente para o mar, vivendo de forma simples, sem preocupações. Você é jovem ainda. Não pode se prender a um casamento que já morreu. Eu lia aquilo e sentia náusea. Aquele homem tinha manipulado minha esposa. Convencido ela de que nossa vida juntos era uma prisão. Mas tinha mais. Mensagens sobre dinheiro. Amor, eu tô precisando fechar o aluguel da pousada. Você consegue me ajudar com 5.000 até semana que vem? Cláudia, minha prancha quebrou. Preciso comprar outra para dar aula. Você pode me emprestar 3.000? Tô com uma dívida do cartão que preciso quitar urgente. Você confia em mim, né? E Cláudia, transferindo 5.000, 3.000, 2.000, 8.000. Pai, Letícia olhou para mim horrorizada. A mãe mandou dinheiro para esse cara. Muito dinheiro. Eu não conseguia falar. Só conseguia olhar para a tela, vendo minha esposa ser enganada por um golpista profissional. Letícia continuou investigando. Encontrou extratos bancários que Cláudia tinha salvado. Nos últimos 6 meses, ela tinha tirado mais de 40.000 reais da conta poupança conjunta que a gente tinha. 40.000 reais que eram para aposentadoria, para emergências, para reformar a casa. Tudo transferido para Gustavo Mendes. Ele é um golpista, Letícia disse, a voz tremendo de raiva. Ele está usando a mãe. Ela não vai acreditar se eu falar isso. Então a gente precisa de provas. Provas que ela não possa negar. Liguei para o Rodrigo. Contei tudo. Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse: Pai, eu conheço um investigador particular. Cara sério, discreto. Já usamos ele em alguns casos de fraude na empresa. Quer que eu peça para ele investigar esse Gustavo? Quanto custa? Deixa isso comigo, é pro meu pai, eu pago. Rodrigo, não precisa. Precisa sim. A gente vai descobrir quem é esse cara de verdade. E quando descobrir, a gente mostra pra mãe. 2 dias depois, o investigador ligou pro Rodrigo. E as informações que ele trouxe foram devastadoras. Gustavo Mendes, 48 anos, divorciado 3 vezes. Nenhuma das ex-esposas tinha nada de bom para dizer sobre ele. A primeira disse que ele tinha esvaziado a conta bancária dela antes de desaparecer. A segunda contou que ele aplicou o golpe fingindo investir em um negócio de ecoturismo. Dinheiro que nunca mais apareceu. A terceira tinha processo contra ele por estelionato. Esse cara é um predador profissional, o investigador explicou. Ele procura mulheres de meia idade, recém-aposentadas ou em transição de vida. Finge interesse romântico, fala sobre liberdade e recomeço. E aos poucos vai tirando dinheiro. Quando a fonte seca, ele desaparece e parte para a próxima. Rodrigo mandou tudo para mim por e-mail. Eu imprimi.
Depoimentos das ex-mulheres, processos, fotos dele com outras mulheres, sempre o mesmo padrão. Mais velhas, com dinheiro, apaixonadas. Letícia leu tudo e chorou. Pai, a mãe está sendo enganada, a gente precisa contar para ela. Ela não vai acreditar se a gente simplesmente falar. Então, mostra as provas. Tentei ligar para Cláudia. Ela não atendeu. Mandei mensagem. Preciso falar com você. É urgente, sobre o Gustavo. Visualizou, mas não respondeu. Foi quando seu Moacir apareceu na minha casa. Velho amigo, viúvo há 5 anos, que entendia de dor. Ele sentou comigo na varanda, tomamos um café e ele disse: Reinaldo, eu sei que está sofrendo, mas escuta, você não pode salvar quem não quer ser salvo. Se a Cláudia escolheu acreditar nesse cara, você mostrar as provas pode fazer ela te odiar ainda mais. Ela vai achar que você está inventando, que está com ciúme, que está tentando manipular ela. Mas ela está sendo roubada, Moacir. Eu sei, mas às vezes a pessoa precisa cair para aprender. O que você pode fazer agora é proteger o que é seu. Seu patrimônio, sua paz, seus filhos. Como? Advogado, você precisa de um advogado bom para proteger seus bens antes que ela esvazie tudo e para dar entrada no divórcio nos seus termos, não nos dela. Ele tinha razão. Eu estava tão focado em salvar Cláudia que esqueci de me proteger. No dia seguinte fui até o escritório do Dr. Paulo Henrique, advogado que Padre Augusto me indicou. Homem sério, de uns 50 anos, que já tinha visto de tudo. Contei a história toda. Mostrei as provas, os extratos, as mensagens. Senhor Reinaldo, ele disse, ajeitando os óculos, o senhor está numa situação delicada, mas a gente pode agir. Primeiro, bloquear as contas conjuntas para evitar mais saques. Segundo, pedir separação de bens imediata. Terceiro, reunir todas as provas de infidelidade e desvio de patrimônio. Com isso, na hora do divórcio, o senhor garante o que é seu. Quanto tempo demora? Depende, mas a gente começa amanhã mesmo. Saí daquele escritório com um peso a menos. Não era vingança, era proteção, porque se Cláudia queria recomeçar com um golpista, problema dela. Mas ela não ia fazer isso com o dinheiro que eu suei 30 anos para construir. Naquela noite, rezei de novo. E dessa vez, não pedi para entender. Pedi força para fazer o que era certo e Deus me ouviu. Dr. Paulo Henrique agiu rápido. Na quarta-feira de manhã, já tinha conseguido uma liminar do juiz bloqueando a conta poupança conjunta e congelando qualquer movimentação até que o processo de divórcio fosse concluído. Senhor Reinaldo, a partir de agora, nenhum dos dois pode mexer nesse dinheiro sem autorização judicial. O patrimônio está protegido. Eu deveria ter sentido alívio, mas só sentia um vazio enorme. Foi no mesmo dia que Cláudia descobriu. Ela tentou fazer uma transferência, provavelmente mais dinheiro para o Gustavo, e a transação foi negada. Aí ela ligou para o banco. E aí, ela me ligou. Reinaldo! A voz dela explodiu no telefone, cheia de raiva. O que você fez? Protegi o que é meu. Seu? Aquele dinheiro é nosso. Era. Até você começar a transferir tudo para o seu namorado surfista. Silêncio tenso. Depois. Você está me investigando? Tô me protegendo. Tem diferença. Você não tem direito de bloquear meu acesso ao dinheiro. Tenho sim. E foi o juiz que bloqueou, não eu. Você esvaziou 40 mil reais da nossa conta em 6 meses, Cláudia. 40 mil reais que você mandou para um homem que você mal conhece. Isso não é da sua conta. É sim, porque é dinheiro da nossa família. Dinheiro que era para emergências, para futuro dos nossos netos. E você está jogando fora com um golpista. Ele não é golpista. Você está com ciúme. Está inventando mentiras porque não aceita que eu seja feliz. Cláudia, eu tenho provas. O Gustavo foi casado 3 vezes. Aplicou golpe nas 3 ex-mulheres. Tem até processo contra ele. Mentira! Você está inventando isso. Não tô. Tenho os processos aqui, os depoimentos. Posso te mostrar se você quiser ver a verdade. Eu não quero ver nada. Você é um manipulador, Reinaldo. Sempre foi. Quer me controlar, me prender. Cláudia. E sabe de uma coisa? Isso só me mostra que eu fiz a escolha certa. Você nunca me amou de verdade. Só me queria como posse. E desligou. Fiquei ali, segurando o telefone, sentindo aquela dor familiar no peito. Como a gente chegou aqui? Como a mulher que eu amei por 3 décadas virou essa pessoa que eu não reconheço?
Letícia tinha ouvido tudo. Ela estava na cozinha. Veio até mim preocupada. Pai, ela tá cega. Esse cara lavou a cabeça dela. Eu sei, filha, mas não tem o que eu possa fazer. Só posso proteger o que resta. Naquela tarde, Cláudia postou de novo nas redes sociais. Uma foto dela e Gustavo abraçados no pôr do sol. A legenda dizia: quando você encontra alguém que te apoia de verdade, que não tenta te controlar ou te prender, você entende o que é amor real. Gratidão por essa nova fase. Amor verdadeiro. Liberdade. Recomeço. Os comentários foram ferozes. Algumas pessoas apoiaram, falando sobre empoderamento feminino e direito de ser feliz. Mas a maioria foi cruel, vergonhosa. Abandonou o marido no Natal. Cláudia, acorda, esse homem está usando você. Reinaldo merece coisa melhor. Que exemplo você está dando para os seus filhos? Rodrigo me ligou furioso. Pai, ela não tem vergonha na cara. Tá fazendo você de idiota publicamente. Deixa ela, filho. Quanto mais ela posta, mais ela se expõe. Mas e a humilhação? O pessoal todo tá comentando? Eu sei, mas a verdade sempre aparece. E quando aparecer, ela que vai se arrepender. No fim de semana, Padre Augusto veio me visitar. Sentamos na varanda, tomamos um mate, e ele falou com aquela sabedoria de sempre. Reinaldo, eu batizei seus filhos, casei vocês, acompanhei a família de vocês crescer, e nunca pensei que ia haver um dia como esse. Nem eu, padre, mas quero te dizer uma coisa. Você está fazendo o certo, protegendo sua família, agindo com dignidade. Muitos homens na sua situação reagiriam com violência, com vingança. Você está escolhendo o caminho da justiça. Não parece certo, padre. Parece que eu estou desistindo dela. Você não está desistindo. Ela que desistiu de vocês. E às vezes, o amor verdadeiro é deixar a pessoa ir, mesmo que doa, porque você não pode salvar quem não quer ser salvo. E se ela se arrepender depois, se descobrir que foi enganada, aí você decide se perdoa ou não. Mas, por enquanto, cuida de você, cuida dos seus filhos e deixa Deus cuidar do resto. Aquelas palavras me deram uma paz que eu não sentia há dias. Na segunda-feira seguinte, recebi a notificação oficial. Cláudia tinha contratado advogado e dado entrada no pedido de divórcio. Alegava incompatibilidade de gênios e diferenças irreconciliáveis. Nenhuma menção à traição. Nenhuma menção ao Gustavo, como se eu fosse o problema. Dr. Paulo Henrique me mostrou o documento. Senhor Reinaldo, ela está tentando fazer parecer que foi uma separação amigável, mas a gente tem as provas. Na audiência, a gente apresenta tudo. Quando é a audiência? Daqui a 3 semanas. E pode ter certeza, a gente vai garantir seus direitos. Aquela noite, sozinho em casa, Letícia tinha voltado para o apartamento dela. Eu me peguei andando pelos cômodos. A casa que a gente construiu juntos, a sala onde os meninos cresceram, o quarto onde eu dormi ao lado dela por mais de 30 anos, tudo vazio agora, tudo silencioso. Sentei na cama e olhei para o criado mudo dela. Ainda tinha foto nossa lá, uma foto de 20 anos atrás, quando fomos para a praia com as crianças pequenas. A gente estava sorrindo, felizes. Onde foi que a gente perdeu isso? Onde foi que eu perdi ela? E pela primeira vez, em vez de chorar, eu senti raiva. Raiva de ter sido enganado. Raiva de ter sido descartado. Raiva de ter desperdiçado tanto tempo com alguém que no final não me valorizou. Mas junto com a raiva, veio determinação. Eu ia me levantar. Ia seguir em frente. Ia provar que, mesmo destruído, eu ainda tinha dignidade. Porque Cláudia podia ter escolhido um novo caminho. Mas eu também ia escolher o meu. E ele não incluía mais ela. Rodrigo voltou para Florianópolis no fim de semana seguinte. Ele tinha pedido uns dias de folga no trabalho porque, nas palavras dele, meu pai precisa de mim mais do que qualquer obra. A gente sentou na mesa da cozinha, tomando café, quando ele puxou o notebook. Pai, eu continuei investigando o Gustavo e descobri mais coisas. Que coisas? Ele tem um padrão, sempre procura mulheres em transição. Divorciadas recentes, viúvas, aposentadas, sempre oferece essa história de liberdade, de viver intensamente, e sempre pede dinheiro emprestado para investimentos ou emergências. Rodrigo abriu uma pasta com prints. Achei o perfil de 3 mulheres que caíram no golpe dele nos últimos 5 anos. Uma perdeu 50 mil reais,
Outra, 80 mil. A terceira, 120 mil. Senti o estômago revirar. E a mãe já deu quanto? Pelo que a gente rastreou, 42 mil até agora. Mas ele não vai parar. Vai continuar pedindo até secar a fonte. Como você descobriu isso tudo? Internet, pai. Tem grupos de vítimas de golpes amorosos. Uma das ex-mulheres dele criou um grupo para alertar outras. Entrei em contato com ela. Ela topou conversar. Rodrigo ligou o computador numa chamada de vídeo. Do outro lado, uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, apareceu na tela. Boa tarde. Meu nome é Mariana. Fui casada com Gustavo Mendes por 2 anos. E foi o pior erro da minha vida. Ela contou a história toda. Como conheceu ele numa aula de yoga. Como ele foi gentil, atencioso, ofereceu uma vida diferente. Como aos poucos foi pedindo dinheiro. Primeiro pequenas quantias, depois valores maiores. Como quando ela descobriu que ele tinha outras mulheres ao mesmo tempo, ele já tinha esvaziado a conta dela. Eu denunciei na polícia, Mariana disse, a voz firme. Mas ele é esperto. Sempre pede emprestado, sempre tem desculpas. Nunca assina nada. Então legalmente é difícil provar. Mas o padrão é claro. Ele é um predador. E a mãe do Reinaldo está sendo a próxima vítima. Rodrigo completou. Mariana olhou para mim através da tela. Senhor Reinaldo, eu sinto muito pelo que o senhor está passando. Mas preciso que saiba. Sua esposa não vai acreditar em você enquanto estiver sob a influência dele. Gustavo é manipulador profissional. Ele faz a vítima achar que todos ao redor são inimigos e que só ele é aliado. Como eu faço para abrir os olhos dela? Infelizmente, às vezes não dá. A pessoa precisa descobrir sozinha. E geralmente descobre quando o dinheiro acaba e ele desaparece. Desliguei a chamada com o coração pesado. Não era só traição. Cláudia estava sendo manipulada, enganada, roubada. E eu não podia fazer nada. Letícia chegou à tarde. Ela tinha tentado falar com a mãe de novo, mas Cláudia bloqueou o número dela. Ela bloqueou o meu também, Letícia disse, chorando. Minha própria mãe bloqueou minha ligação. Rodrigo abraçou a irmã. Ela está sendo manipulada, não é a mãe que a gente conhece falando. Mas até quando, Rodrigo? Até quando a gente vai ter que assistir ela se destruir? Não tinha resposta. Naquela noite, os três, eu, Rodrigo e Letícia, sentamos na sala e pela primeira vez conversamos abertamente sobre o futuro. Pai, se a mãe não voltar... Letícia começou, a voz trêmula. O que você vai fazer? Vou seguir em frente, não tem outra opção. E se ela voltar? Se descobrir a verdade e pedir perdão? Olhei para os meus filhos. Rodrigo com aquele jeito sério, protetor. Letícia com os olhos da mãe, mas o coração comigo. E respirei fundo. Sinceramente, filha, eu não sei. Hoje, nesse momento, eu acho que não conseguiria perdoar. Não depois de tudo, mas a gente nunca sabe o que vai sentir quando a hora chegar. Pai, você não pode voltar com ela, Rodrigo disse, a voz firme. Ela te humilhou, te traiu, te expôs, destruiu nossa família. Se você voltar, ela vai fazer de novo. Seu irmão tem razão, pai. Letícia concordou, mesmo com lágrimas nos olhos. A gente ama ela, mas o que ela fez não tem volta. Aquelas palavras dos meus filhos me deram uma certeza que eu não tinha até então. Eles tinham razão. Não tinha volta. Mesmo se Cláudia pedisse perdão amanhã, a confiança tinha sido quebrada para sempre. No dia seguinte, Dr. Paulo Henrique me ligou. Senhor Reinaldo, a audiência foi marcada, dia 15 de janeiro. E tem mais. Consegui juntar todas as provas, extratos, mensagens, depoimentos. Quando apresentarmos isso para o juiz, a sentença vai ser favorável ao senhor. Obrigado, doutor. Mas tem uma coisa. A advogada da Cláudia entrou em contato. Ela quer propor um acordo. Que tipo de acordo? Divisão igualitária de bens, sem contestação de nenhuma das partes. Ela fica com metade, o senhor com metade e pronto. E o dinheiro que ela desviou? Eles não mencionaram, provavelmente querem que o senhor esqueça. De jeito nenhum. Aquele dinheiro foi roubado. Então a gente vai para a audiência e lá apresentamos tudo. Desliguei e olhei pela janela. O ano estava acabando. 2024 tinha sido o pior ano da minha vida, mas 2025 ia ser diferente, porque eu não ia mais ser a vítima, ia ser o homem que se levantou, e ninguém
Nem Cláudia, nem Gustavo, nem ninguém ia me tirar isso. O dia 15 de janeiro chegou mais rápido do que eu esperava. Acordei cedo, vesti meu melhor terno, o mesmo que tinha usado no casamento do Rodrigo, e fui pro fórum. Rodrigo e Letícia foram comigo. A gente não vai te deixar sozinho nisso, Rodrigo disse quando entramos no prédio. Dr. Paulo Henrique já estava lá, com uma pasta grossa cheia de documentos. Senhor Reinaldo, tá tudo aqui. Provas, testemunhos, extratos. Pode ficar tranquilo. A gente entrou na sala de audiência. E lá estava ela, Cláudia. Fazia quase um mês que eu não via ela pessoalmente. Ela estava diferente. Cabelo mais claro, roupa nova, maquiagem. Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar. Frio, distante, como se eu fosse um estranho. Ao lado dela, a advogada. Uma mulher de uns 40 anos, terno preto, expressão dura. O juiz entrou. Todos levantamos, e a audiência começou. Processo de divórcio litigioso entre Reinaldo Santana e Cláudia Santana, o juiz anunciou. Vamos começar com a apresentação das alegações. A advogada da Cláudia foi primeira. Falou sobre incompatibilidade, sobre crescimento pessoal, sobre direito de buscar felicidade. Não mencionou traição. Não mencionou Gustavo. Fez parecer que foi uma separação natural, madura. Quando ela terminou, o juiz olhou para o Dr. Paulo Henrique. Defesa suas alegações? Dr. Paulo Henrique levantou e começou a apresentar as provas. Primeiro, os extratos bancários mostrando as transferências de R$42 mil para Gustavo Mendes. Depois, as mensagens entre Cláudia e Gustavo, planejando a fuga desde setembro. Depois, o histórico criminal de Gustavo. 3 casamentos, 3 golpes, processos pendentes. A cara de Cláudia foi mudando. De confiante para surpresa, de surpresa para pânico. Excelência, Dr. Paulo Henrique continuou. Esta não é uma separação por incompatibilidade. É um caso de infidelidade conjugal, desvio de patrimônio familiar e envolvimento com indivíduo de conduta duvidosa. Meu cliente tem direito à proteção de seus bens e à reparação pela quebra de confiança. O juiz olhou para os documentos. Depois olhou para Cláudia. Senhora Cláudia, a senhora tem conhecimento dessas transferências bancárias? Cláudia olhou para a advogada dela, nervosa. A advogada sussurrou algo. Depois Cláudia respondeu, a voz baixa. Tenho, mas era meu dinheiro. Eu tinha direito de usar como quisesse. Era dinheiro de conta conjunta, o juiz corrigiu. Destinado a patrimônio familiar. A senhora tinha ciência de que estava transferindo valores significativos sem consentimento do cônjuge? Eu não achei que precisasse de permissão. E a senhora tem conhecimento do histórico criminal da pessoa para quem transferiu esses valores? Silêncio. Cláudia olhou para baixo. O juiz suspirou. Vou dar um intervalo de 15 minutos. Sugiro que as partes conversem e tentem chegar a um acordo. Caso contrário, vou ter que sentenciar baseado nas provas apresentadas. Saímos da sala. Eu, Rodrigo, Letícia e Dr. Paulo Henrique fomos para um canto do corredor. Do outro lado, Cláudia e a advogada dela conversavam nervosas. Depois de uns 10 minutos, a advogada de Cláudia veio até nós. Podemos conversar? Pode, Dr. Paulo Henrique respondeu. Minha cliente, ela gostaria de propor um novo acordo. O senhor Reinaldo fica com a casa, com a oficina e com o valor integral da poupança que foi bloqueada. Ela abre mão de tudo, desde que não haja contestação dos 40 mil que ela transferiu. Olhei para Cláudia. Ela estava sentada no banco, a cabeça nas mãos. Parecia menor. Parecia derrotada. E o divórcio? Doutor, Paulo Henrique perguntou. Consensual, ela não vai contestar nada, só quer terminar isso logo. Rodrigo se aproximou de mim. Pai, aceita. Você garante o que é seu. Ela assume a responsabilidade pelo que fez e acabou. Olhei para Letícia. Ela tinha lágrimas nos olhos, mas acenou que sim. Tá bom, eu disse, eu aceito. Voltamos para a sala. O juiz ouviu o acordo, mandou lavrar tudo e bateu o martelo. Divórcio concedido. Partilha conforme acordo. Processo encerrado. E assim, em menos de 2 horas, 32 anos de casamento terminaram oficialmente. Saí do fórum com meus filhos. Cláudia saiu sozinha. A advogada dela já tinha ido embora. Por um segundo, nossos olhares se cruzaram.
e eu vi algo que eu não esperava ver: arrependimento. Mas era tarde demais. Na rua, Rodrigo me abraçou. Acabou, pai. Você tá livre. Livre. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu estava livre. Mas por que não parecia libertação? Por que parecia perda? Naquela noite, sozinho em casa, que agora era só minha, sentei no sofá e olhei ao redor. Tudo vazio, tudo silencioso. E pela primeira vez em semanas, não chorei. Não senti raiva. Só senti cansaço. Cansaço de lutar, cansaço de sofrer, cansaço de tudo, mas no fundo, bem no fundo, também senti algo novo. Algo pequeno, mas real. Esperança. Esperança de que, talvez, o pior tinha passado. E que agora eu podia começar de novo. De verdade. 2 semanas depois da audiência, eu estava na oficina quando Letícia me ligou, a voz agitada. Pai, você viu? A mãe postou nas redes sociais. Meu estômago apertou. O que ela postou? Não é bem uma postagem. É uma foto que a ex-mulher do Gustavo marcou ela. Como assim? Abre o Instagram. Você vai entender. Abri. E lá estava. Mariana, a ex-mulher de Gustavo que tinha falado com a gente por vídeo, tinha postado uma foto de Gustavo com outra mulher. Uma morena de uns 40 anos, abraçada com ele numa praia. A mesma pose que ele fazia com Cláudia. A legenda dizia: atenção, este homem, Gustavo Mendes, é um golpista profissional. Já aplicou golpes em mais de 10 mulheres que eu conheço. Se você o conhece ou está se relacionando com ele, cuidado. Ele promete amor e liberdade, mas só quer seu dinheiro. Compartilhem para alertar outras possíveis vítimas. 5 golpista, 5 alerta e 5 golpe do amor. E nos comentários, Cláudia tinha sido marcada, junto com outras 5 mulheres. Meu Deus! Liguei de volta para Letícia. Ela viu isso? Viu. E mais, ela me ligou. Pela primeira vez em 1 mês, a mãe me ligou. O que ela disse? Que precisava conversar comigo, que tinha descoberto coisas. Pai, acho que ela finalmente abriu os olhos. Você vai encontrar com ela? Vou, hoje à noite. Quer vir junto? Pensei. Parte de mim queria. Queria ver ela, queria ouvir, queria, sei lá. Mas outra parte, a parte machucada, Não, filha, vai não você. aguentava. Ouve o que ela tem para dizer, depois me conta. Letícia encontrou com Cláudia num café no centro. Ela me ligou depois, e o que contou foi devastador. Pai, a mãe tá destruída. Ela descobriu que o Gustavo tá saindo com outras 2 mulheres ao mesmo tempo, uma em Balneário Camboriú, outra em Garopaba. Ele passa 1 semana com cada uma rodando e pede dinheiro de todas. Como ela descobriu? Uma das outras mulheres entrou em contato com ela depois de ver a postagem da Mariana. Elas conversaram, compararam histórias e perceberam que eram as mesmas promessas, as mesmas desculpas, tudo igual. E o dinheiro? Sumiu. Os 42 mil que a mãe deu, ele gastou. Parte numa moto nova, parte pagando dívidas de jogo. Não tinha investimento nenhum, não tinha pousada, nada. Tudo mentira. Senti uma mistura de raiva e piedade. Não sei. Cláudia tinha me traído, tinha me humilhado, mas também tinha sido enganada. Tinha sido vítima. E ela? Como ela tá? Arrasada, pai, chorando, dizendo que foi uma idiota, que perdeu tudo, que destruiu a família por nada. Ela falou de mim? Letícia ficou quieta por um momento. Falou. Disse que sente muito, que sabe que não tem perdão, que entende se você nunca mais quiser falar com ela. Desliguei o telefone e sentei na cadeira da oficina. Seu Moacir estava do outro lado limpando uma peça. Ele tinha ouvido tudo. E então, Reinaldo, o que você vai fazer? Não sei, Moacir. Sinceramente, não sei. Você ainda ama ela? Pensei. Pensei muito. Eu amei. Por 32 anos eu amei. Mas a mulher que eu amava, não sei se ela ainda existe. A Cláudia que me traiu, que me humilhou, que acreditou num golpista, eu não conheço ela. E se ela pedir perdão? Não sei se consigo dar. Moacir limpou as mãos num pano e sentou do meu lado. Reinaldo, eu vou te contar uma coisa. Quando minha Lourdes morreu, eu fiquei com tanta raiva. Raiva dela por ter fumado a vida inteira e desenvolvido câncer. Raiva de Deus por ter levado ela. Raiva de mim por não ter insistido mais para ela parar de fumar.
Como você superou? Perdoando. Não porque ela merecia, mas porque eu merecia paz. Perdoar não é dizer que está tudo bem. É dizer que você não vai mais carregar aquele peso. Aquelas palavras ficaram na minha cabeça a noite toda. No dia seguinte, Cláudia tentou me ligar. Eu não atendi. Ela mandou mensagem. Reinaldo, eu sei que não mereço, mas preciso falar com você. Por favor. Não respondi. 2 dias depois, ela apareceu na oficina. Eu estava debaixo de um carro quando ouvi a voz dela. Reinaldo? Saí debaixo do carro, limpei as mãos e olhei para ela. Tava magra, olheiras fundas, cabelo sem aquele brilho novo. Parecia acabada. O que você quer aqui, Cláudia? Eu preciso te pedir desculpas. Tá pedido. Pode ir. Reinaldo, por favor, me escuta. Escutar o quê? Que você foi enganada. Que o Gustavo te usou? Eu já sabia disso, te avisei. Mas você não quis ouvir. Eu sei. Eu fui uma idiota. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu me senti velha, invisível. E ele apareceu e me fez sentir jovem de novo. Mas era tudo mentira. E você destruiu nossa família por uma mentira. As lágrimas começaram a descer no rosto dela. Eu sei o que eu fiz. E eu vou carregar isso pro resto da vida. Mas eu preciso que você saiba que eu sinto muito, de verdade. Olhei para ela e não senti nada. Nem raiva, nem amor, nem pena. Só vazio. Cláudia, eu aceito suas desculpas, mas não muda nada. O que foi feito, foi feito. E não tem chance de a gente tentar de novo? Não tem. Ela soluçou. Eu perdi tudo, né? Perdi você. Perdi a confiança dos meninos. Perdi o dinheiro. Tudo. Você fez suas escolhas. Agora tem que viver com elas. Ela acenou, enxugando as lágrimas. Eu entendo. Eu só queria que você soubesse que eu sinto muito. E que você merece ser feliz. Você sempre foi um bom homem. E ela foi embora. Seu Moacir tinha ouvido tudo. Você fez o certo. Então por que parece tão errado? Porque você tem coração bom, Reinaldo. Mas ter coração bom não significa aceitar quem te machucou de volta. Aquela noite, rezei. Rezei pelo perdão. Não para Cláudia. Ainda não conseguia. Mas para mim. Para conseguir seguir em frente sem carregar tanto peso. E aos poucos, dia após dia, o peso foi diminuindo. Fevereiro chegou. O verão estava no auge. A oficina estava cheia de trabalho, o que era bom. Me mantinha ocupado, sem tempo para ficar remoendo o passado. Rodrigo voltava sempre que podia. Letícia vinha almoçar comigo todo domingo. E aos poucos a rotina foi se ajeitando. Uma tarde, Padre Augusto apareceu na oficina. Reinaldo, vim te fazer um convite. Que convite, padre? A gente está montando um grupo na igreja. Homens que passaram por divórcio, perda, dificuldades, para conversarem, se apoiarem. Acha que você se interessaria? Hesitei. Não era meu estilo essas coisas de grupo, mas também não custava tentar. Tá bom, padre, eu vou. O primeiro encontro foi estranho. 5 homens sentados em círculo no salão da igreja, cada um com sua história de dor, traição, morte, abandono. Quando chegou minha vez de falar, respirei fundo. Meu nome é Reinaldo. Fui casado por 32 anos. No Natal, minha esposa pediu um tempo sozinha. Horas depois, postou foto com outro homem nas redes sociais. Descobri que tinha sido enganada por um golpista. A gente se divorciou. E agora eu tô tentando entender como seguir em frente. Um dos homens, seu Ademir, acenou. Eu te entendo, Reinaldo. Passei por coisa parecida. Minha ex me trocou por um cara mais novo. Foi há 3 anos. Hoje eu tô bem. Mas o caminho não foi fácil. Como você conseguiu? Um dia de cada vez. E entendendo que o fim do casamento não era o fim da minha vida. Eu ainda tinha filhos, tinha trabalho, tinha fé. E isso bastava. Aquelas palavras simples me tocaram fundo. Comecei a frequentar o grupo toda semana. E aos poucos, fui me abrindo. Fui compartilhando a dor, mas também os pequenos progressos. Como o dia que acordei e não pensei em Cláudia logo de cara. Como o almoço com os filhos, onde a gente riu de verdade. Como a satisfação de terminar um trabalho bem feito na oficina. Um dia Letícia chegou em casa animada. Pai, tem uma festa junina na igreja mês que vem. Vamos juntos? Ah, filha, não sei. Vai, pai. Vai ser bom. Música, comida, gente amiga. Você precisa sair um pouco. Acabei aceitando. A festa foi boa.
Música ao vivo, quentão, fogueira. Encontrei gente que fazia tempo que eu não via. Vizinhos, amigos da igreja, gente do bairro. Foi lá que eu conheci ela. Neuza, professora aposentada, viúva há 4 anos. Sorriso tranquilo, jeito calmo. A gente começou a conversar sobre coisas simples. O São João da infância, a comida, a música. Não foi paixão, não foi fogo. Foi conexão. 2 pessoas que tinham sofrido e agora buscavam paz. A gente trocou o telefone. Começamos a conversar. Café aqui, almoço ali. Nada sério, só companhia. Quando contei para os filhos, Letícia ficou animada. Pai, você merece ser feliz. Se a Neuza te faz bem, vai em frente. Rodrigo foi mais cauteloso. Pai, só vai com calma. Não precisa se apressar. Não vou, filho. Tô só aqui se conhecendo. Sem pressa, sem pressão. E era verdade. Neuza não cobrava nada. Não queria casamento, não queria compromisso sério. Ela também estava se reconstruindo. A gente era companhia um pro outro. E isso bastava. Enquanto isso, soube por Letícia que Cláudia tinha voltado a trabalhar. Arrumou um emprego numa academia, dando aula de yoga de novo. Estava morando num apartamento pequeno, sozinha. Ela perguntou de você, Letícia disse um dia. O que você falou? Que você tá bem, que tá seguindo sua vida. E ela? Disse que ficou feliz, que torce para você ser feliz. Era estranho, depois de tudo, ouvir que ela torcia por mim. Mas também era libertador de certa forma. Significava que ela tinha aceitado, que não ia mais lutar por algo que não existia mais. Em julho fiz aniversário, 58 anos. Rodrigo e Ana vieram de Blumenau. Letícia organizou um almoço em casa. Seu Moacir veio, Padre Augusto veio, e Neuza também. A gente comeu, riu, contou histórias, e quando apaguei a vela do bolo fiz um pedido simples. Paz. Paz no coração, paz na mente, paz para seguir em frente. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda, olhei para o céu estrelado e pela primeira vez em meses sorri. Não era o sorriso de quem tinha esquecido a dor, era o sorriso de quem tinha aprendido a conviver com ela e tinha escolhido seguir em frente mesmo assim, porque a vida não tinha acabado quando Cláudia saiu. Tinha só mudado, e eu tinha mudado junto, para melhor. Setembro chegou. 6 meses desde o Natal que mudou tudo. Eu estava bem, não completamente curado. Duvido que alguém cure completamente de uma traição dessas. Mas bem, trabalhando, vivendo, aos poucos reconstruindo. Foi quando Letícia me ligou, a voz estranha. Pai, a mãe quer falar com você, pessoalmente. Por quê? Ela não me disse. Só pediu para eu perguntar se você aceita encontrar com ela. Só uma vez. Promete que não vai te importunar depois, pensei. Parte de mim não queria, mas outra parte tinha curiosidade. Tá bom, mas num lugar neutro. E você vai junto. A gente marcou num café, sábado de manhã. Cheguei cedo. Letícia chegou logo depois. E então, Cláudia. Ela estava diferente. Não a Cláudia vaidosa de meses atrás, nem a Cláudia destruída do divórcio. Era uma Cláudia mais real. Cabelo simples, sem maquiagem exagerada, roupa comum. Parecia ela mesma de novo, ou pelo menos mais perto. Reinaldo, ela cumprimentou a voz baixa. Obrigada por aceitar me ver. Aceei. Sentamos. Pedi um café. Ela também. E ficamos ali, em silêncio constrangedor, até que ela finalmente falou. Eu pedi para te ver porque eu preciso te falar algumas coisas. E preciso que você saiba que não é para pedir para voltar. Eu sei que isso não vai acontecer. Eu só preciso dizer. Fala. Ela respirou fundo. Eu fui numa terapeuta. Comecei em março. E nas sessões a gente foi destrinchando tudo o que aconteceu. E eu entendi coisas sobre mim que eu não queria ver antes. Que coisas? Que eu estava com medo de envelhecer. Que eu sentia que tinha perdido minha identidade quando me aposentei. Que eu projetei em você uma frustração que não era sua culpa, e que quando o Gustavo apareceu oferecendo uma vida nova, eu agarrei porque eu estava fugindo de mim mesma. Ela enxugou uma lágrima que começou a descer. Ele não me enganou só com um golpe financeiro. Ele me enganou fazendo eu acreditar que o problema era você. Era o casamento, era a vida que a gente tinha. Mas não era. O problema era eu. E em vez de trabalhar isso, eu destruí tudo.
Olhei para ela e pela primeira vez vi remorso de verdade. Não arrependimento de ter perdido, mas de ter machucado. Reinaldo, eu não tô pedindo perdão porque eu acho que mereço. Eu sei que não mereço, mas eu tô pedindo porque eu preciso que você saiba que eu reconheço o que eu fiz e que eu sinto muito, muito mesmo. Fiquei quieto por um tempo. Depois falei, a voz firme, mas sem raiva. Cláudia, eu aceito suas desculpas, de verdade. Mas isso não muda nada entre a gente. Não muda o que foi feito. Não muda o que eu senti. Eu sei. E eu espero, sinceramente, que você encontre paz, que você se cure, que você seja feliz. Mas isso não vai ser comigo. Ela acenou, chorando silenciosamente. Eu sei. E eu entendo. Eu só queria que você soubesse. E queria pedir desculpas para os nossos filhos também. Letícia, que tinha ficado quieta o tempo todo, limpou as próprias lágrimas. Mãe, eu te amo. Sempre vou amar. Mas o que você fez doeu muito. Em mim, no Rodrigo, no pai. E vai levar tempo para a gente reconstruir a confiança. Eu sei, filha. E eu vou trabalhar por isso. Todo dia. Saímos daquele café com um sentimento estranho. Não era alívio completo, mas era encerramento. Um ciclo se fechando de verdade. Quando cheguei em casa, Neuza estava lá. Ela tinha ficado de fazer almoço. Como foi? Foi necessário. Você tá bem? Tô. Melhor do que eu esperava. Ela me abraçou. E naquele abraço, senti algo que fazia tempo que eu não sentia. Segurança. Não o tipo de segurança do passado, construída em décadas, mas uma nova, construída em respeito, em compreensão, em companheirismo genuíno. Naquela semana, Cláudia fez algo que eu não esperava. Ela postou nas redes sociais. Mas não era foto de praia, não era frase motivacional. Era um texto longo, honesto. Há alguns meses cometi o maior erro da minha vida. Traí meu marido de 32 anos, destruí minha família e perdi tudo por acreditar em promessas vazias. Fui vítima de um golpista, sim, mas antes disso fui algoz de pessoas que me amavam. Hoje, em terapia, reconstruindo minha vida, quero pedir desculpas públicas ao Reinaldo, aos meus filhos e a todos que machucaram com minhas escolhas. Não espero perdão. Só quero que outras mulheres aprendam com meu erro. Envelhecer não é o fim. Casamento não é prisão. E recomeço verdadeiro não vem de fugir, mas de se trabalhar. Me perdoem. Arrependimento. Reconstrução. Aprendizado. A postagem viralizou. Centenas de comentários. Alguns apoiando a coragem dela em assumir, outros criticando. Mas a maioria, reconhecendo a humanidade do erro. Rodrigo me mandou o print. Pai, viu? Vi. O que você achou? Que foi corajoso e que, talvez, ela esteja realmente mudando. Você perdoou ela? Perdoei a raiva que eu sentia. Mas esquecer, confiar de novo, isso não. Acho justo. E era. Era justo comigo. Perdoar não significava esquecer. Significava soltar. E eu tinha soltado. Dezembro chegou de novo. Um ano desde o Natal que mudou tudo. Mas dessa vez, era diferente. O Rodrigo e Ana vieram passar as festas. Letícia também. E pela primeira vez eu não estava sozinho. Neuza passou o Natal comigo. Não como namorada oficial, não como promessa de futuro, só como companhia. E era suficiente. A gente montou a árvore juntos, preparou a ceia. Rimos, contamos histórias. E quando a meia-noite chegou, brindamos. Não ao passado, mas ao futuro. Ao recomeço, Neuza disse, levantando a taça. Ao recomeço, todos repetimos. Depois da ceia, sentei na varanda com Rodrigo. Ele olhou para o céu estrelado e disse, Pai, você tá bem de verdade? Tô, filho. Não da forma que eu imaginava um ano atrás, mas tô. Você ainda pensa nela? Penso. Mas não com raiva. Às vezes com tristeza pelo que a gente perdeu. Mas principalmente com aceitação. Você é forte, pai. Mais forte do que eu seria. Não sou forte. Só escolhi não deixar a dor me destruir. No dia seguinte, Cláudia mandou mensagem para os filhos desejando Feliz Natal. E pela primeira vez eles responderam sem raiva. Feliz Natal, mãe. Desejamos o melhor para você. Era um passo, pequeno, mas significativo. Em janeiro fiz aniversário de novo, 59 anos. A festa foi em casa,
Só família e amigos próximos. Seu Moacir, Padre Augusto, o pessoal do grupo da igreja, Neuza. Quando apaguei a vela, não pedi nada, porque pela primeira vez em muito tempo eu sentia que já tinha o que precisava. Paz, família, propósito. Uma semana depois, Letícia chegou com uma notícia. Pai, a mãe tá namorando. Meu estômago deu um nó. Não de ciúme, mas de, sei lá, surpresa. É sério? Parece que sim. Um professor da academia, viúvo, pai de 3 filhos adultos. Ela disse que dessa vez está indo devagar, sem pressa. E você? Como se sente com isso? Estranha, mas acho que ela merece uma chance de ser feliz do jeito certo. Eu também acho. E era verdade. Eu não amava mais Cláudia. Não queria mais ela. Mas também não desejava o mal dela. Desejava que ela encontrasse paz, igual eu tinha encontrado. Em março, a oficina completou 35 anos. Fiz uma pequena festa, convidei os clientes antigos, os amigos. E no meio da festa, olhei ao redor e percebi. Eu tinha construído uma vida boa. Não era a vida que eu planejei. Não era a vida que eu sonhei quando casei com Cláudia. Mas era minha, e era real. Neuza se aproximou, me ofereceu um prato de salgado. Tá pensando no quê? Na vida, em como ela surpreende a gente. Pra bem ou pra mal, pra ambos. Mas no fim, sempre tem jeito de recomeçar. Ela sorriu. Tem mesmo. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda. A mesma varanda onde tinha chorado 1 ano e meio atrás. A mesma varanda onde tinha rezado pedindo força. Olhei para o céu. E dessa vez, não pedi nada. Só agradeci. Agradeci pela dor, porque ela me ensinou. Agradeci pelos filhos, porque eles me sustentaram. Agradeci pela fé, porque ela me guiou. E agradeci pelo recomeço, porque ele me mostrou que era possível. Não, minha vida não tinha acabado quando Cláudia saiu. Tinha só mudado. E eu tinha mudado junto. Para melhor. Meu nome é Reinaldo Santana. Tenho 59 anos. Sou divorciado e sou feliz. Não da forma que imaginei. Não no caminho que planejei. Mas sou. Porque aprendi que felicidade não é sobre ter tudo perfeito. É sobre escolher continuar, mesmo quando tudo parece perdido. É sobre perdoar. Não porque a pessoa merece, mas porque você merece paz. É sobre recomeçar. Não porque esqueceu o passado, mas porque decidiu não ser prisioneiro dele. E se tem uma coisa que eu posso dizer para quem está passando por dor parecida, você vai sobreviver. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas você vai. E quando sobreviver, vai perceber que é mais forte do que imaginava, que tem mais amor ao redor do que achava, e que a vida, mesmo machucada, ainda vale a pena ser vivida. Porque no fim o que importa não é quantas vezes você cai, é quantas vezes você se levanta. E eu me levantei, e você também vai.